Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos falar hoje do fundo da OGR Gestora, relatório referente ao mês de dezembro. O fundo gerou basicamente o mesmo montante que ele pagou nesse mês. Então vamos ver qual que é o principal ponto desse fundo aqui. Bom, começando aqui, né, pela evolução do fundo, o fundo vem melhorando, o número de cotistas aqui, crescendo a liquidez também. Esse fundo negociava uns 30 mil reais de liquidez apenas por dia. Era bem complexo a gente entrar nesse fundo. Agora já está negociando valores acima de 100 mil reais por dia, se torna mais favorável a negociação, né? Com relação ao mês de dezembro, sem grandes mudanças, o relatório é muito parecido com até com o mês de novembro, é quase igual aqui, todos os indicadores dele, porque não teve grandes movimentações. Então vou repassar aqui para vocês os pontos principais, relembrando, é um fundo pequeno, 45 milhões, mas entretanto bem diversificado, ele tem 26 ativos. Esse fundo está sendo negociado com desconto de 0,94 e ele tem um carrego de carteira interessante de 3,6%. Pagou um dividendo de 0,11, esse fundo é base 10, né? Então veja, se faz a conta aqui, você chega a 1,2% de dividendo por mês, um dividendo bastante interessante. E ainda tem uma reserva de 11 centavos, né? Praticamente mais um mês de pagamento ele teria na reserva dele. Aqui não vou passar porque basicamente é a repetição do que eu falei, a primeira página. A segunda página é interessante porque mostra o crescimento do mercado de debêntures aqui no Brasil, né, debêntures incentivadas da Lei 12.431. Ou seja, isso aqui é a matéria-prima ao qual os FIINFRAs vão fazer compras no mercado primário ou secundário, enfim, são essas posições e oportunidades aqui. Esse foi um mercado que movimenta muito dinheiro, vocês vejam, em setembro e outubro, as emissões foram maiores do que 13 bilhões por mês, né? Esse mercado aqui é muito maior do que o mercado de CRI inteiro, né? Então, basicamente, o mercado de debêntures é um mercado bastante robusto, né? E vem crescendo com bastante constância nos últimos meses aqui. Bom, o fundo fala sobre negociações do mês passado, não vou falar porque isso aqui é repetido, né? Ele comprou 3R Petróleo e Hélio Vargas, basicamente. Geração na carteira dele, ele gerou 0,094, ou seja, 9,4 centavos. Ele vai falar sobre esse carrego aqui, como que foi essa geração, que isso tem a ver com a trava dele, que é o mecanismo DAP que ele usa, né, para fazer a linearização dos rendimentos. Tabela de sensibilidade a esse valor da cota atual, 9,08, representa um CDI mais 4,6 ou um IPCA mais 10,4, valores bem interessantes, né? Então, vamos seguir em frente aqui, carteira sem grandes modificações, né? O que chama atenção é que esse fundo aqui, basicamente, ele tem as primeiras posições dele aqui com um nível interessante de taxa de spread de crédito, né, que puxam o spread do fundo para cima, né? São posições aqui praticamente de maior participação também. Então veja, debêntures como Anemos, Enalta, Ambipar e assim por diante, né, Metrô do Rio de Janeiro, então debêntures que estão contribuindo para que o fundo tenha um carrego interessante, um carrego puxado para cima. Setorialmente, não mudou nada, dezembro com relação a novembro, ele segue com a mesma constituição setorial, sendo rodovias de saneamento metade do fundo, e o restante aqui a gente tem petróleo e eólica também, fechando aqui mais um quarto do fundo. Ratings dele em linha com os demais produtos de mercado, né? Ratings bons, acima todos de A+, mais da metade do fundo acima de AA+. E agora vamos para a rentabilidade. Então, um resumo rápido da rentabilidade. Eu queria explicar para vocês um detalhe sobre essa DRE de atribuição de performance do fundo, como é que funciona isso aí. Então, veja, nesse mês aqui, o que aconteceu? A gente tem visto em todos os relatórios que o IMAB ele jogou a favor, ou seja, o IMAB ele é uma cesta de títulos NTNB IPCA+, né? Então, quando o IMAB está favorável, isso quer dizer que os títulos NTNB IPCA+, estão com queda, né? O que acontece? O preço unitário, o PU desses títulos aí é remarcado para cima e o fundo tem uma componente carrego favorecida, basicamente por marcação a mercado, principalmente também por IPCA, mas por efeito de marcação a mercado das debêntures, né? Cada debênture recebe uma etiqueta de preço nova à medida que as NTNBs estão caindo. Foi isso que aconteceu no mês de dezembro. Então o fundo foi favorecido por carrego. Se esse fundo não tivesse o mecanismo DAP, perceba que ele teria tido uma captura de valor muito maior. Então, o mecanismo DAP nesse mês foi detrator de resultado. Ele tirou o resultado do fundo. Então, se a gente faz a matemática aqui, 0,26 menos 0,14 e mais esses menos 0,32 centavos aqui das despesas,
a gente chega no 9,4 centavos, né? Se não tivesse tido DAP, esse fundo teria tido realmente um resultado excepcional, como a gente vê nos outros fundos, nesses meses de dezembro, por exemplo, os outros fundos que não têm essa trava do DAP. Entretanto, todavia, essa trava é essencial para os momentos onde as NTNBs estão jogando contra. Então, no decorrer desse ano, a gente viu praticamente 5 meses com NTNBs jogando contra, jogando negativo, né? Ou seja, nesses meses, o DAP do fundo, ele corrige isso aí. O DAP joga para cima e ele traz o resultado para positivo. Então, o que acontece com o DAP é que o DAP acaba minimizando os lucros do fundo nos meses que a curva de juros tem um carrego interessante, ele dá uma travada, ele dá uma segurada nisso. Em contrapartida, nos meses que o carrego está baixo, está negativo, está caindo, o DAP ele joga para cima, positivo, compensando essas perdas aos meses de baixa. Então, ele acaba tirando a exposição do fundo, a curva real de juros, né, travando isso aí com o valor de juro fixo que foi negociado aqui basicamente em troca desse mecanismo DAP para linearizar o rendimento em torno de um rendimento que fique mais próximo a um CDI, basicamente. Então aqui está o carrego das debêntures, carrego individual de cada uma das debêntures, não vamos passar no muito detalhe aqui. Esse fundo aqui, como eu falei para vocês, veja, aqui a gente tem o dividend yield dele, quanto é que está pagando, novembro 15%, outubro 14%, setembro 18%. Então veja, setembro, que é um mês que jogou a marcação mercado jogou contra, o DAP jogou para cima e fez com que o fundo gerasse bem mais, né? Gerasse 13 centavos. Então o fundo acabou sendo favorecido pelo mecanismo DAP aqui nesse mês especificamente. Então, no meu entendimento, não é nenhuma recomendação, mas vale a pena que cada um estude e avalie, né, ter posições em sua carteira, logicamente posições de exposição direta à curva de juros, ou seja, fundos que trabalham com IPCA+, que não tem mecanismo de hedge, mas às vezes, dependendo da sua carteira, né, se convier para você, é interessante você ter um rendimento mais constante, menos volátil, que seriam esse tipo de fundo, que são os fundos redeados 100% a CDI. Quais fundos são? Então a gente tem esse fundo da OGR, tem o OGIN, a gente tem o CDI e a gente tem o SNID da Suno. Gravamos ontem aqui no canal, vocês perceberam que ele tem esse mesmo mecanismo de trava de hedge de carteira, ok? Esse fundo está trabalhando com desconto porque, lógico, todo desconto tem um motivo, então a gente tem que entender o porquê disso, né? Perceba, lá nos meses, nos idos de janeiro e fevereiro, o que aconteceu? Esse fundo tinha uma posição nas lojas americanas, né? Então, o fundo levou um azar aqui de ter essa posição. Logicamente, tem questão de análise de risco aqui, mas nesse presente momento ninguém sabia desse risco que havia oculto nas lojas americanas. Vários fundos aí foram pegos de surpresa com relação a essa debênture. Então, essa debênture sofreu praticamente marcação a zero, né? E o que aconteceu é que o fundo teve um impacto grande no momento nesse portfólio que ele tinha, que era um portfólio recém-criado, era um portfólio de arranque do fundo, né? Então, com esse evento aqui, o que aconteceu basicamente? O fundo ele teve um resultado caixa bastante prejudicado, o fundo também nesse início aí, né, por efeito de abertura de spread das debêntures no mercado de crédito aqui também, ele sofreu bastante, como sofreram outros fundos na mesma época, né? Veja, o Juro 11, o Rio Bravo, o RBIF, até o IFRA 11, né, reduziram rendimentos, BODB quase ficou sem pagar, né? Então, basicamente, todos os fundos sofreram bastante nesse evento de estresse no mercado, causado pelo evento Light e o evento Americanas, basicamente, onde houve uma abertura brutal do spread, né, das debêntures, ou seja, ficou muito complexo para o fundo realmente manter uma regularidade de pagamento, sendo que teve uma abertura violenta de spread nas debêntures. Bom, e dito isso, né, quando a rentabilidade parou de vir durante alguns meses aqui, o fundo ficou sem pagar, justamente por alguns meses, a cota veio abaixo, né, a cota afundou, chegando aí próxima a R$ 8. Depois de junho, quando o fundo restabeleceu, retornou o nível de pagamento aqui, perceba que ele vem pagando de forma bastante consistente agora, um dividend yield médio entre 14% e 15%, né, o fundo conseguiu novamente aqui estabilizar a cota no mercado secundário, entretanto, a cota ainda segue negociando com um certo nível de deságio, né? Então, esse foi o motivo, basicamente, pelo qual a gente está discutindo aqui, é um dos principais motivos por o fundo ainda estar descontado, na minha visão, né? Foi esse evento do passado aqui que gerou um certo receio no mercado com relação às entregas desse fundo.
Mas, na minha visão, minha opinião pessoal, né, não é recomendação, a gente percebe que esse fundo, desde junho, tem feito um bom trabalho, né, eles têm feito boas negociações de debêntures, e com esse mecanismo de hedge, protegendo o fundo contra variações, contra a exposição à curva real de juros, né, o fundo está realmente mais blindado aí nesse aspecto aí, ele vem entregando um resultado mais consistente para os cotistas e ainda conta com um certo nível de reservas. Então, beleza? Dito isso, o relatório de hoje a gente fecha por aqui. Então, o resumo geral do fundo, ele é um fundo ainda de pequeno porte, liquidez entre baixa e intermediária, esses são os pontos de atenção. Outro ponto de atenção aqui seria relativo a esse evento que a gente falou do início do ano, que fez com que o fundo ficasse descontado. E os pontos pró esse fundo aqui são certamente o carrego da carteira, o nível de desconto que ele está negociando, né? E esse mecanismo de proteção de hedge, que certamente garante uma estabilidade no pagamento do fundo. Então, o vídeo de hoje era isso, galera. Grande abraço aí, fico por aqui. Até o próximo vídeo.